Meu amigo, o Flamengo já é campeão do resto do mundo. Falta só conquistar o suprassumo, que é a Europa. E tem o PSG pela frente. Mas eu vou trazer aqui nesse vídeo detalhes importantíssimos que não fui só eu que falei não. Luiz Araújo e Rossi falaram da experiência que o Flamengo teve no Super Mundial enfrentando Chelsea e Bayern de Munique. Como isso vai ajudar para derrotar o PSG. Vambora. Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa! E aí, antenado, beleza? Eu sou o David Sharp e você está no canal dos Antenados na Jogada, que torcemos sem parar. Vamos junto, hein? Seja muito bem-vindo. Você que já conhece, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo à mídia independente mais imparcial do Brasil. Aqui é imparcialidade total e a gente vem provando isso todos os vídeos recentes. Aqui é conteúdo de qualidade. Não tem essa papo furado aí de clickbait, não tem nada de papo furado aqui. Aqui, você pode até não concordar, claro, mas aqui é conteúdo sério que a gente faz de coração pra você, antenado, com toda a dedicação. Então, se você curte o nosso trabalho, é muito importante que você, além de se inscrever, comentar, curtir, né, deixar o seu like aí, muito importante que você apoie o nosso trabalho, tá? O algoritmo do YouTube é uma coisa muito louca. E além disso, a própria plataforma da monetização não é uma coisa assim daquelas que você fala, ó, que maravilha, não é. Então, é muito importante. Qualquer R$5 que você apoie com o Pix para antenadosnajogada2018@gmail.com já faz toda a diferença. O QR Code está aí para você, é muito fácil, muito rápido, muito seguro, não tem problema nenhum. E você vai estar apoiando, você vai ser um patrocinador da mídia independente mais imparcial do Brasil, que ainda não somos grandes, né? Somos pequenos para médios, estamos crescendo, estamos ganhando nosso espaço, mas falta ainda a gente ter aquela pujança, né, para a gente ser sustentável, coisa que a gente ainda não é. E ao invés de, claro, você pode patrocinar apoiar quem for grande também, mas é melhor você patrocinar quem é pequeno ainda, né, para poder crescer mais do que quem já é grande, né? Enfim, vamos lá. Flamengo vai em busca do mundial mais importante dentre os já conquistados pelos sul-americanos. Ah, antenado, mas você não disse que mudou de nome, não é mais mundial, é intercontinental? Sim, eu disse, e mudou mesmo. Mas mesmo assim, se o Flamengo ganhar, vai ser o título mundial mais importante de todos os conquistados até hoje dentre os sul-americanos. Não vai ter nada parecido. Ah, o Chelsea foi mais importante, claro, no Super Mundial. Enfim, o Real Madrid conquistou no passado, o Real Madrid tem trocentos. Tudo isso é verdade. Mas vamos pensar aqui. O Flamengo ganhou o Derby das Américas, ou seja, conquistou as Américas todas. Conquistou a América da Libertadores, América do Sul e conquistou a América Central e do Norte, que é a CONCACAF. Perfeito, até aí nenhuma dúvida. Mas vamos focar depois. O Challenger Cup, que é o desafiante, a Copa desafiante, Flamengo contra o resto do mundo. Ásia, África, Oceania, Flamengo ganhou do Pirâmides, que é um time menor, mas não interessa, foi o campeão da África e também ganhou do time da Ásia, do Al Ahly. Então não interessa, o Flamengo conquistou o resto do mundo todo. Agora falta só o suprassumo, falta só a menina dos olhos, que é a Europa, que é o berço aí do futebol e que é o futebol mais rico, né, do mundo. Dito isso, o Flamengo, por ter participado desse Super Mundial, que foi o primeiro, lá no meio do ano, e também por já estar classificado para o próximo, porque ganhou a Libertadores, está adquirindo uma casca muito importante, um conhecimento no mundo. Os times europeus estão conhecendo o Flamengo, estão vendo como é que o Flamengo joga, estão se importando com o Flamengo. O Flamengo está chamando a atenção. Isso era o que o Valim Vasconcelos falava. Isso aí não tem preço, isso você só adquire jogando, ganhando, fazendo diferença, chamando a atenção. E o fato do Luiz Henrique ter falado que não quero pegar o Flamengo, mesmo que ele tenha dito de brincadeira, poxa, para o repórter brasileiro, mas claro que isso mostra já um respeito ao Flamengo. Coisa muito diferente do que o Flamengo tinha, por exemplo, na época que jogou com o Liverpool, que foi muito bem naquela oportunidade, com o Jorge Jesus em 2019. E claro, como eu falei na abertura, os jogos contra Chelsea e Bayern, o Chelsea que acabou sendo campeão mundial daquele Super Mundial, e o Bayern de Munique, cara, o Bayern de Munique hoje talvez seja o time mais forte do mundo, até o momento na temporada europeia.
Cara, isso é muito grande. O Flamengo ter jogado contra esses dois adversários nesse ano já é muita coisa. E a gente vai tentar entender aqui. O que isso pode fazer de diferença? Luiz Araújo e Rossi vão falar para esse jogo do PSG. Para começar, e até uma coisa que o Luiz Araújo falou e você vai ver, eu já adianto, não pode cometer os mesmos erros que cometeu contra o Bayern. O Flamengo não competiu contra o Bayern, o que não quer dizer que o Flamengo foi mal. Não, o Flamengo foi bem, o Flamengo conseguiu jogar, o Flamengo se impôs em alguns momentos, mas no placar, no resultado, não competiu. Muitos amigos meus rubro-negros ficam putos quando eu falo isso, mas é verdade. O Flamengo tomou 2-0 logo de cara com gol contra, com falhas ali do Wesley, que também falhou contra o Chelsea. E o Wesley não tá mais no elenco do Flamengo, né? Nesse ponto ainda bem. E meteu um gol, depois tomou o terceiro, aí fez o segundo e logo depois tomou o quarto. Ou seja, teve sempre longe, atrás do placar, difícil ali de competir pelo resultado, pela vaga na oportunidade que era nas quartas de final do Super Mundial. Então precisa mudar isso. E o Bayern, por mais que fosse o Bayern, não jogou barbaramente bem. O Flamengo foi bem, jogou bem. Só que não pode errar daquela forma. É erro quase zero, meu amigo. E para isso aqui vai uma crítica ou sugestão ao Felipe Luiz. Coisa que eu sempre falei quando o Flamengo perdeu para o Fortaleza e com a derrota também para o Fluminense. Não pode, de forma nenhuma, ter a mesma forma de jogar. E o Luiz Araújo também falou sobre isso, você vai ver aí. Não pode, cara. Não tem como você querer jogar contra o Bayern de Munique, contra o PSG, ou até mesmo contra o Chelsea, da mesma forma que você joga contra, sei lá, os times aqui do Brasil quando você tá na ponta dos cascos. E o Luiz Araújo foi perguntado sobre isso, que o Flamengo sempre, ou quase sempre, é favorito nos jogos aqui. Não só do Brasil, como do continente sul-americano. Mas lá, contra esses gigantes, com essas potências mundiais, o Flamengo é o franco atirador. A gente tem que ser sincero. Então tem que jogar se precavendo, jogando, principalmente no começo, sem se tremer todo, como tremeu contra o Bayern para errar aquelas bolas. Tem que ser o mais pragmático possível. Menos risco que puder. Pelo menos até esquentar no jogo. E outra coisa importante, errou contra o Chelsea, aquele erro individual do Wesley, mas assim, o Flamengo jogou mais solto contra o Chelsea. Pelo menos durante a maior parte do jogo. No segundo tempo nem falo, né, que foi um amasso. Um amasso. O Flamengo botou os ingleses na roda, que foram campeões mundiais logo depois. Mas o Flamengo jogou mais solto contra o Chelsea por quê? Porque não precisava da vitória. Aquela vitória foi um plus para o Flamengo. O Flamengo poderia ter se classificado até com a derrota, como o Chelsea se classificou com a derrota para o Flamengo. E se o Flamengo talvez tivesse classificado em segundo, seria muito melhor, porque teria pego o Benfica e não o Bayern, né? Como foi o caso do Chelsea. O Flamengo teria pego o Benfica, Palmeiras, Fluminense, olha o caminho que o Flamengo teria. Então, sem mais delongas, vamos assistir aqui aos dois trechos que eu separei da entrevista do Luiz Araújo, que foi, e ele mesmo sabe, um dos que mais falhou naquele jogo contra o Bayern. Entregou a paçoca pelo menos 2 vezes. Luiz Araújo, fala aí sobre não cometer os mesmos erros daquele jogo crucial contra o Bayern. Que isso é muito importante, isso vai nos ajudar muito por esse jogo. Enfrentamos o Chelsea, enfrentamos o Bayern de Munique, sabemos que é jogo completamente diferente. Contra o Chelsea a gente saiu vitorioso, contra o Bayern de Munique não. E eu acho que foi o diferencial ali, foi os erros. Então sabemos que não podemos cometer erro contra essas grandes equipes. Serve de aprendizado não só para mim, que cometi um erro ali contra o Bayern, mas serve para o grupo todo e vamos com tudo para cima, que se Deus quiser vamos sair com esse título. É isso aí, por mais que ele estivesse se mexendo bastante ali durante a entrevista, eu senti confiança e, assim, erro zero. E se Deus quiser, vamos sair com esse título. Essas palavras aí são muito importantes, as palavras têm poder. Então, dito isso, vamos ao segundo trecho aqui, o Luiz Araújo falando sobre manter a mesma forma de jogar. Aí que tá o problema. Ah, não vamos mudar a forma de jogar? História é essa aí, Luiz Araújo. Luiz, Flamengo, ao longo da temporada, a maioria dos jogos, praticamente todos, era favorito para a partida, né? Era o considerado favorito. Para o jogo de quarta-feira, o favoritismo é do PSG. Como é que vocês lidam com essa questão? Quais são os desafios de vocês não serem favoritos? Daquela velha questão de manter o estilo de jogo ou se adaptar ao adversário? Como é que vocês encaram isso? Sabemos que, como você falou, o PSG sim é o favorito, é o time a ser batido, é o time atual campeão da Champions League, que é um dos campeonatos mais difíceis do mundo.
mas sabemos da nossa qualidade também, deixamos favoritismo para ele, entramos com o pezinho no chão para jogar o nosso futebol. Mas sabemos também da pressão de vestir o manto sagrado, de vestir a camisa do Flamengo. Sabemos que é o sonho de toda a nação, mais de 45 milhões, mas vamos entrar com o pezinho no chão, jogar muito futebol e no final a gente vai ver quem vai sair campeão. Minha opinião, já falei antes, né? Eu acho que tem que, se não mudar, mas tem que adaptar a forma de jogar. Pelo menos para os primeiros 15, 20 ou até 30 minutos de jogo. Mas agora vamos aqui, uma declaração muito boa do Luiz Araújo, que eu não achei o vídeo para colocar. Mas eu tenho o texto aqui, vamos ler para você. Vamos lá. Sobre o Flamengo estar mais adaptado ao Catar. Tudo aquilo de jet lag, né? Por mais que o PSG saia da França, que é muito mais próximo, mas tem uma certa diferença ainda assim. O Flamengo já está lá há mais tempo, já fez 2 jogos lá. Olha só. Abre aspas aí para o Luiz Araújo. Por mais que o PSG seja o melhor time, e realmente facilita para a gente estar aqui há mais tempo. Nos adaptamos ao fuso horário. Eu mesmo estou sofrendo muito para dormir. Olha como é que o jet lag hein? Falavam em 6... A gente trouxe isso aqui, 6 dias pelo menos para se adaptar mais firmemente, né? Mas facilita. Estamos acostumados com o campo. Vai ser um jogo muito difícil, mas nada é impossível. E não é mesmo, não tem nada de impossível. O Flamengo tem que competir pelo resultado, meu amigo. Pela vitória, pelo título, pelo caneco. Esse negócio de, tem que jogar bonito, tem que jogar como sempre joga, tem que dar show. O que adianta dar show e perder? Sem competir? Não, tem que buscar a vitória. O Botafogo no Super Mundial lá no segundo jogo ganhou do PSG jogando feio. Mas, meu amigo, vamos dizer que aquilo fosse uma final, valer esse título? Pô, você prefere jogar daquela forma e ganhar ou prefere jogar bonito e perder? E o Rossi? O que o Rossi tem a dizer dessas lições de Flamengo e Chelsea, Flamengo e Bayern de Munique de 6 meses atrás? Abre aspas aí pra ele. Vai ser um jogo difícil, obviamente não tem jogo fácil. Dentro de campo somos 11 contra 11. Até aí, mais do mesmo, né? A gente teve experiência no Mundial de enfrentar 2 grandes equipes do mundo, que foram Chelsea e o Bayern. E a gente jogou de igual para igual. Contra o Bayern, já expliquei aqui, mais ou menos, né? Contra o Chelsea foi bem melhor do que o Chelsea no geral. Então, a gente tem um grande aprendizado do Mundial. Esperamos que seja da melhor forma. E agora o mais importante. A gente vai tentar. Ninguém nos tira o sono. O Plata, quando eu entrevistei ele antes do jogo contra o Bayern, ele disse que estava nervoso. E essa provavelmente era a impressão não só dele, como de todo mundo ali, né? Todo mundo estava se sentindo nervoso, tenso, ansioso com esse jogo contra o Bayern. Hoje, tomara que estejam assim, como o Rossi está falando. Ninguém nos tira o sono. E vamos tentar deixar o Flamengo no lugar mais alto possível. É isso. Tem que fazer o melhor que dá pra fazer, pô. Fazer algo impossível, se cobrar algo impossível. Tem que dar o melhor de cada um, entendeu? Fazer o que tiver mais ao alcance ali, todo possível, e deixar o destino acontecer. Se você jogar mais leve, você tende a jogar melhor. Não é isso? Sem pressão exagerada. E antes da gente fechar esse vídeo, só um comentário aqui, uma previsão aqui, um temor, na verdade. Eu temo, sinceramente, até um amigo meu tricolor me falou isso, hein? Que o Flamengo seja prejudicado. Porque o PSG é comandado por um grupo do Catar, praticamente é pelo Estado do Catar, dá pra dizer assim, que comanda o PSG, que comprou o PSG já tem uns anos aí, que levou Neymar e tudo mais. E o campeonato é no Catar. O jogo é no Catar. Então, o PSG nunca tinha ganhado a Champions, nunca ganhou esse troféu, nada parecido com isso. Então é muito provável, é muito possível que o Flamengo possa também ser prejudicado pela arbitragem. Temos que ficar atento com isso aí. Antenado, isso é teoria da conspiração. Não, porque isso acontece no futebol. E eu vi o Flamengo ser muito prejudicado com aquele jogo com o Al Hilal em 2023. Naquele Mundial válido pela Libertadores ganha em 2022. Flamengo naquela semifinal. O Flamengo não jogou tão bem, o Flamengo estava em pré-temporada, o Vitor Pereira tinha acabado de chegar e tudo mais, o João Gomes tinha saído, tudo isso é verdade. Mas o Flamengo ainda assim foi muito prejudicado naquele jogo. Foi um dos jogos que eu vi, que eu me lembro, que eu mais percebi o Flamengo prejudicado. Então tomara que não aconteça isso dessa vez. Tá bom, Antenado? O que você achou? Comenta aí, vamos trocar essa ideia nos comentários e a gente vai se falando e torcendo sem parar pelo título intercontinental, mundial, pelo bi do Flamengo, para botar 2 estrelas na camisa. Tomara, né? Torcemos sem parar. Valeu demais se você assistiu até aqui. Aquele abraço. Fui!